Oi, gente, bom dia. Boa tarde já é meio-dia. Ó, resolvi gravar, não ia gravar hoje, mas tem alguém aqui, ó, que fica em cima do fogão, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Vai lá, filho. Fica aqui, ó, com as patinhas. Gente, o que eu tô fazendo hoje? Eu não ia gravar hoje, ia deixar pra gravar amanhã. Mas eu falei, deixa eu gravar o almoço aqui que eu tô fazendo. Ó, gente, o que eu tô fazendo hoje? A Bia pediu lasanha de berinjela. Vocês já comeram? Mas eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer arroz, feijão já tá aqui, ó. Pra sair a pressão. Eu já lavei a berinjela, vou cortar ela agora. Aí você pode cortar ela mais fininha ou mais grossa. Depende de você, como você quer, né? Eu vou cortar na tábua, peraí. Senão não vai. Vou cortar aqui, gente, ó. Corto mais ou menos fininha. Deixa eu ver, mostrar pra vocês. Ó. Vendo? Pra também não desaparecer, né? E aí, eu vou fazer... Como as crianças não comem, acho que o Juliano também não come, a Laura não come. Eu vou fazer ela, vou fazer arroz, feijão. Aí dessa carne aqui, eu vou separar para as crianças, que eles adoram carne moída. E vou fazer um bife também. Uma saladinha, né? Já fui rapidinho no mercadinho ali. Eu preciso fazer compra, gente, mas ainda não deu. Já deu o fim do mês e ainda não consegui ir. Vou ver se eu vou segunda. Ai, caiu. Deixa eu pegar aqui. Lavei, tá? Ó, pingando água. Vamos fazer aqui esse almoço hoje. Vou mostrando aqui pra vocês. Dá pra cortar no mandolim também, que fica bem fininha, pra quem gosta. Mas eu gosto de sentir ela, então eu deixo assim um pouquinho mais grossa, tá? Ó, eu vou separar a carninha deles aqui. Deixa só botar mais um pouquinho. Bastante, tá vendo? Quase 1 quilo de carne aqui. Na lasanha mesmo vai um pouquinho, não vai muito. Então, vou separar depois pra eles. Vou deixar derreter mais o tomatinho aqui, pra mim pôr o molho. Eu vou fazer pouco, eu vou fazer só uma berinjela. Eu ia fazer duas, ó, tá até lavadinha já a outra aqui, ó. Mas aí eu vou fazer só uma só, que é só pra mim e pra Bia. Eu acho que o Juliano não come. Mas se comer, vai bastante, que é pra eles lá. Pronto. Vou pôr isso aqui pra lavar. Vou ter que lavar aquela louça ali, que já tá já enchendo já. Ó. Bem fitinha. Já só pra mais um pouquinho. Antes de eu separar aqui das crianças. Um pouco atrasada, gente, porque já me dá o forno. Deixei uma panela, não gosto de deixar a panela no forno, mas deixei uma panela aqui que eu fritei bolinho de chuva. E esqueci, ó, de limpar. Deixar o fogo aceso, já que daí já vai deixar o forno quente, que só vai entrar para derreter a mussarela, né? E cozinhar a berinjela, que é rápido também. Eu já vou separar para eles aqui. Ai, que quente. Ó, gente, já separei deles aqui. E aí vou fazer com esse aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante ainda. Aqui. Vou
fechar. Isso aqui é a mistura das crianças, ó. E do Juliano, se ele quiser também, né? Eu acho que ele não come assim. Bom, agora eu vou colocar o molho. Ó, já congelo assim, né? Que é extrato. Tá? Por orégano. Cadê o orégano? Aqui. Então, assim, antes eu usava bastante molho de saquinho, né? E agora eu prefiro o extrato. E vou falar pra vocês, eu gosto do extrato do elefante, gente, porque ele tem cor, sabe? De tomate, ele não fica aguado. Ah, eu gosto. Ele é mais caro, né? Mas ele é o melhor. Só esperando sair essa fumaceira daqui, ó, pra me fechar bem aqui. Aí, deu. Eu não mostrei, né, o que eu tinha posto aqui de tempero. Eu piquei uma cebola, pimentão. Ai, o xereto chegou. Olha que é xereto. Sai, vai. Pode sair fora daqui. Aí, vai. Lavei a mão, tá, gente? Peguei nele aqui, senão eles ficam em cima de mim. Ele, né, o neném é o único que fica em cima. Vou cortar o assunto que eu tava falando, mas eu sei do que eu tava falando, daqui a pouco eu volto. O neném, eu peguei ele, gente, de uma casa lá em Votorantim. E o nome dele era José. Aí ele veio como sushi. Eu coloquei de sushi, mas não ficou porque ele só atende como neném, né, neném? Né? Escutaram? Né, neném? Escutaram o chorinho dele? Ele bate a cabeça igual touro. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, falei assim, eu não saio do pé da minha mãe. É o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Onde tá minha mãe, eu vou. Vai. Então, o neném, gente, ele... Deixa eu lavar minha mão. Ele veio de uma casa que a moça não dava ração, não. Ela dava comida pra cachorra. E ele ia lá comer. De uma cachorra, coisa mais linda, a cachorra dela. E a mãe do neném também era linda. O neném parece de raça, né? Mas ele não é, não. Mas ele parece, ele é muito lindo. Não, né, neném? Só falar de você, você começa a sua arte, né? Deixa eu pegar uma forminha aqui. Pitiquinha. Vou pôr isso aqui pra lá, que daqui a pouco eu já vou fazer. Eu vou começar aqui o feijão, o arroz. Vou fritar o bife ali. Esse aqui já vai no fogo. Tá quase, ó. Olha como fica um molho bonito. Então, gente, coloquei aqui, ó, pimentão, cebola picadinha, pimentão vermelho, né? Cebola picadinha e os temperos que eu uso, que é o quê? É aquele... Esqueci. Ah, falta o cheiro verde aqui. Cheiro verde.
gosto muito. Nem todo mundo gosta muito, mas eu amo. Nossa, esse aqui pra mim é o sabor que dá na comida. Aí eu coloquei, gente, os temperinhos que eu uso, aqueles Ana Maria, Edu Guedes e orégano, né? Que vocês viram que eu coloquei, um pouquinho de açúcar pra fazer o molho. Aqui já tá o feijão, já tá cozidinho, ó. Vou temperar ele agora. Vou pegar a panela aqui. Gente, se eu for contar pra vocês as histórias que eu tenho da minha vida com os animais, é muito coisa. Os animais aparecem pra mim assim de uma forma tão inusitada, é incrível. Todos eles, eu não... Os que eu tenho hoje, né? Os que eu tenho hoje. O que eu tinha antigamente, que foi a Mila e a Tica, que eram minhas cachorras. A Mila eu comprei. Hoje eu sou... Tipo assim, eu não sou contra, mas pra mim eu não compro. Não compro. Mas não sou contra quem compra não, porque a pessoa compra e ela vai cuidar, né? Então, é uma escolha da pessoa. Mas pra mim, eu não compraria. Hoje eu não compro não. Mas na época eu comprei porque eu tinha sonho de ter uma determinada raça, que era pastor alemão. Era meu sonho. Né? Eu tenho paixão nessa raça, gente. Eu tenho paixão no pastor alemão. Não é uma coisa que foi embora, não. Se eu tivesse um sítio, eu teria um pastor alemão. Hoje eu não teria cachorro, mas se eu tivesse um sítio, eu teria de novo um pastor alemão. Fêmea. Eu amo as fêmeas. Pra cachorro eu acho bem melhor. Então, eu comprei, sabe? Ela. Então, era uma pastora alemão e aí eu tinha uma outra que eu comprei da minha tia. Uma misturada, é vira-lata, né? Mistura de raças, mas é vira-lata, não deixa de ser vira-lata. Comprei, gente, que era uma misturinha de poodle, de chihuahua com Lhasa Apso ou maltês, eu não sei qual que era, mas ela tinha essas misturas aí. Mas eu sei que ela tinha chihuahua também, que veio na carteirinha dela. Não era vira-latinha, mas eu comprei. Que eu me apaixonei nela. E a Tica, gente, ela foi uma paixão também na minha vida. Nossa, foi um sonho ter ela também. Deixa eu falar pra vocês. Esse arroz eu tô usando sem lavar, porque é produto legal, tá? Ai, eu falo pra vocês que eu tive um azar com os arroz que eu tava comprando aí, que veio pedra, veio sujeira dentro, não gostei. Eu tinha que ficar lavando. Então, gente, é assim, eu tive, sabe? E aí, meus gatos são tudo assim, de resgate, de buscar eles, a Rubi, que era gata da minha filha, mais velha, né? Mas ela era criança, né? Eu não deixava de ser minha. Tudo de resgate. E aí, eu vou contar pra vocês, eu tenho meu papagaio, né? E o meu papagaio, gente, eu não comprei, né? Ele era do meu ex-cunhado, né? Irmão do meu ex-marido. E aí ele ia se desfazer, a gente ficou com dó. Na realidade, eu não queria. Não porque eu não gosto. Mas aí eu vou falar o porquê, tá? Peraí. Vou falar o porquê. Deixa eu fazer barulho aqui. Aí eu não queria. Primeiro, deixa eu contar a história pra vocês.
A gente era casado ainda. Eu estava grávida da Laurinha, que hoje tem 17 anos. Estava grávida dela e eu estava com uma gravidez de risco, né, de alto risco. E eu não queria pelo trabalho, eu não sabia como que ela ia nascer, se ela ia nascer bem, porque ela não estava ganhando peso na época, né, na gravidez, dentro da minha barriga. Demorou para ganhar peso. Ela nasceu gordinha, mas nasceu prematura. Então, a Laura nasceu de 34 semanas, gente. Eu vou falar o peso aqui, vocês vão ficar assustados. O peso e o tamanho dela. Ela era hoje considerada um bebê gig, né? Que fala, né? Não é gig de gigante. Não tem nada a ver com gigante. Tava vendo, que eu gosto de me informar das coisas, né? Aí eu fui estudar sobre isso aí. O bebê gig é um bebê que é grande para a idade gestacional. Ela nasceu de 34 semanas com 2,940 kg e 49 centímetros e meio. É um bebezão, né? Um bebezão para a idade gestacional. 34 semanas é 8 meses. Né? Para quem não conhece, eu também não sabia dessas tempaiadas aí que falam, né? Agora que eu sei. Então, 34 semanas, gente, é 8 meses. Entrou no 8 meses e fez uma semana, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Que eu não sei direito. Mas é isso aí. Ela nasceu um bebezão, então ela é grande até hoje. Ela tem 1,70 m, filha? É. Não tem. 1,64 m tem a Bia. 1,65 m. Oh, bem mais alto que a Bia. É mais alto que a Bia. Será que vocês são do mesmo tamanho? A Bia fala que você é mais alta. Bom, elas são altas. Elas têm 1,65 m por aí, elas são altas. Tem que medir elas. Eu vou medir, depois eu falo, tá? Mas sempre foram bem grandonas, né? E a Bia também. A Bia nasceu de 36 semanas. 36 semanas a Bia nasceu. Ela nasceu mais magrinha, mas mais comprida. 51 centímetros e 3,1 kg. Então, gente, quando a Laura, voltando no assunto, quando eu estava grávida da Laura, eu não queria que pegasse o papagaio, porque é o seguinte, eu estava com uma gravidez de risco, uma gravidez complicada, eu já tinha as 2 cachorras, ia ser mais um bichinho para mim cuidar, para mim limpar, né? E isso era o primeiro motivo. Segundo motivo, eu não gosto de pássaro preso, sabe? Ele não fica preso, ele é solto, vocês já viram aí, tá? Ele não, nem gaiola tem. A gaiolinha dele é só de comida. Não tem porta, não tem nada. Eu não gosto, tá? Então, não gosto de prender animal. Mas aí o que acontece? Eu não tinha muita... Eu não gosto nem muito de falar, expor minha vida, sabe? Assim, pessoal, né? Mas eu não tinha voz, gente, dentro do casamento. Tá? Não era eu que falava. Eu não tinha voz, eu não podia falar. Então, assim, o que era escolhido não era em casal, era sempre ele que escolhia. Tá? Então, assim, ia dar um passo, ia fazer tal coisa, não era eu. Eu nunca tive voz. Nunca. Então, assim, eu tô me abrindo hoje uma coisa que eu não faço. Pra ninguém, eu não exponho minha vida, mas hoje eu tô falando pra vocês saberem um pouco, porque talvez como tem muita gente que vem falar as coisas que pensa, às vezes, fala coisas que não sabe, não me conhece, não conhece minha vida, vai vir falar coisas e não sabe do que tá falando, né? Então, assim, eu tive um casamento muito difícil pra mim, né? Porque eu não tinha voz, eu não falava, sabe? Então, quando foi na hora de tomar a decisão, eu falei, não, eu não quero. Ele falou, eu vou levar, eu quero. Eu falei, então você que vai cuidar. Aí ele disse, pode deixar, eu me viro. No
fim, gente, nunca cuidou. Ai, eu que fazia tudo, né? Até hoje ele vem, né? Que o Moisés sempre tá aqui. Meu ex-marido, mas ele é meu amigo, tudo, né? Ele fica aqui em casa. Praticamente quase todo dia, né? Aqui, mas hoje ele vem, ele coloca a raçãozinha. Eu falo pra ele, o papagaio ama ele, o lourinho ama ele, de paixão. Ele chega, o louro fica todo animado, gente, todo feliz. Aí eu falo, não deixa de ir lá falar com ele, conversar com ele. E aí ele vai, brinca com ele, pega ele no colo e tal. Mas aí ele ficou aqui comigo, né? Por quê? Depois de tudo, da separação, eu achei injusto ter que deixar ele ir embora, porque é dele. Quer papá? A mãe já vai pôr. Tem papazinho? Você pôs papazinho pra ele, filha? Tá. Ele veio mexendo com comida e fica falando do papá dele. Mas ele tá com o papá, que a Laura colocou. Então, gente, eu acho injusto, sabe? Depois que ele tá acostumadinho com a casa, comigo, com o movimento, com as coisas, o Moisés trabalha o dia inteiro. Ele não vai ficar vendo ninguém, entendeu? Aí eu pensei, não, deixa aqui, né, tadinho. Eu já peguei amor também, né? A gente cuida dela. Ele sabe que eu tô falando dele. Ele tá mexendo as perninhas. Ó, gente, terminei aqui, ó. Viu? E como eu não gosto de expor pessoas que não possam se defender, né? A história do meu papagaio foi muito assim complicada, porque ele não vinha com ninguém. Hoje que ele deixa a gente chegar na gaiola, foi uma luta para eu poder chegar nele, para fazer carinho. Nossa, gente, foi muito complicado, tá? Mas como eu não gosto de falar nada sobre outras pessoas, né? Não tem porquê. Então, deixa pra lá, né? Porque já foi mesmo. Ele já tem uma outra vida hoje. Eu acho que caiu o queijo ralado no arroz. Mas tá aí, olha que bonitinho, gente. Eu vou pôr pra assar e já mostro pra vocês, tá? Agora eu vou fazer a salada, vou lavando aquela loucinha ali. Ó, gente, vim aqui já lavar essa loucinha aqui. Enquanto vai ficando pronto ali, aí eu só vou fritar o bife e fazer salada. Só que antes de fazer a salada, deixa eu lavar essa louça aqui, né? Foi acumulando aqui, ó. É isso aí, gente, sabe? Então, aqui, aos poucos eu vou falando um pouco mais, né? Sabe o que é o problema, gente? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tenho um pouco de medo, sabe? De receio. Não medo, mas um receio de expor algumas coisas, sabe? Sobre fim de relacionamento, sobre casamento. Porque é o seguinte, eu tenho 2 filhas, né? Desse casamento com ele. E é desnecessário algumas coisas, sabe? Então, assim, ele não é uma pessoa ruim, que às vezes vocês vão ter ai, nossa, ele é um monstro. Não, gente, a gente é muito amigo. Ele é um paizão que eu não posso nem mencionar, que acho que eu não consigo, como que fala, contar pra vocês, mencionar pra vocês a dimensão de pai que ele é, tá? Não tem como. Eu não consigo mostrar isso pra vocês. O quanto ele é pai. Hoje eu vejo meu genro sendo um pai igual. Nossa, eu fico feliz demais, sabe? O amor que o genro tem nas crianças. Faz tudo pelas crianças. E assim, ele é igual. É um paizão mesmo. Até a Bia é casada e ele tá ali ainda, sabe? Presente na vida dela. Porque muitos pais, mesmo ainda casados com a mãe, né, com a esposa, não quer nem saber, ele casou, já era, parece que nem é filho mais, né? E ele não, gente, ele é um paizão, não posso falar mal dele, disso não. E nem comigo. Por isso que eu falo que às vezes eu fico com medo de expor algumas coisas, porque às vezes
é mal interpretado, ou a gente não consegue dar a dimensão das coisas. Ó, quando eu falei que eu não tinha voz no relacionamento, não é porque ele era uma pessoa ruim. Eu não tinha voz, tá? Eu, Silvia, eu não tinha. Eu não conseguia expor os meus gostos, o que eu queria. Eu não conseguia. Mas não tinha nada a ver com ele, era eu, tá? A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, eu era muito inocente. Então assim, ó, não tem nada a ver, que às vezes as pessoas podem pensar, ela vai falar. Por isso que eu tô falando o negócio da dimensão da palavra, sabe? De como a pessoa vai ouvir essa frase. Vamos lá. Muita gente pode pensar, nossa, ela fala, né, que se ela fosse pensar não ter a minha filha, jamais. Minhas filhas são presente de Deus para mim. Mas eu gostaria de ter mais idade para ter tido a minha filha. Não sei como que vai ser ouvido isso, se vai ser compreendido. Aí que tá o detalhe do negócio. Às vezes a gente fala e não é compreendido. Até no casamento acontece isso, sabia? Nas relações mãe e filhos, nas relações de amizade, nas relações de casal, às vezes a gente fala e não é compreendido, mas não porque o outro não sabe compreender, mas talvez a gente não foi tão claro para falar, ou talvez não houve uma conexão para casar aquela frase, sabe, com o que você queria dizer. Então tá aí. Bom, vamos lá. Eu casei muito cedo, né? Eu tive a Bia, fiquei grávida dela com 16 anos, então ele tinha 21, ele era de maior e eu era de menor. Então, assim, eu aprendi tudo na minha vida ali com ele. E ele também aprendeu comigo, porque naquela época, gente, eu tinha 46 anos. Tá? São 36 anos atrás. Há 36 anos atrás, não existia internet, não existia... 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. Não existia internet, não existia celular. Tudo que a gente sabia, ou era com uma amiga. Os pais não tinham costume de vir conversar nada com a gente. Nada. E se você falasse uma brincadeirinha na mesa, né? Tipo, para falar sobre algo que expressasse hoje, que os filhos conseguem conversar com a gente, fazer uma brincadeira, para falar sobre o assunto, né, de homem e mulher, de casal. Nossa, antigamente não tinha isso aí não. Se abrisse a boca e falasse, você apanhava do seu pai. Entendeu? Meu pai era muito bravo. Então, assim, era só com as minhas irmãs e a gente tudo aprendendo ali junto, porque é escadinha. A mais velha é 2 anos só mais velha que eu. Então é tudo escadinha, a gente tudo tava aprendendo junta. E aí acabou que eu engravidei. Mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria engravidado naquela época. Por quê? Porque eu acho que eu não tinha a mente que eu tenho hoje como mãe. A gente aprende a ser mãe, né? Mas uma criança, porque 17 anos, quando ela nasceu, eu era uma criança, gente. Eu vejo a Laurinha, uma criança. Não é um adolescente, não é um adulto ainda. Você aprender a cuidar de um ser humano dependente, aquele ser humano vai ser 100% dependente de você, só que ainda você está aprendendo a cuidar de você. Porque ainda você não sabe se virar sozinha totalmente. Você acabou de estar começando uma vida de adulto, né? Saindo da adolescência, com 16 anos, você imagina? Então, gente, quando eu falo, às vezes as pessoas podem pensar, ela não queria ter a filha, né? Porque não se preveniu. Não tem nada a ver, gente, não é nada disso. O problema é que a idade não era uma idade boa. Não por causa dela, por causa de mim mesmo. Que eu fui amadurecer com o tempo, né? Então, eu vejo minha filha, ela é mãe totalmente diferente de mim quando fui. Né? Eu não tinha essa experiência de vida.
que ela tem como mãe, né? Então, assim, por isso que eu demorei muito para ter depois. Eu demorei 11 anos para ter a Laura. Então, assim, aí eu já fui bem diferente, né? Tinha mais paciência, mais calma. Então, gente, é isso, sabe? As palavras, às vezes, não são expressas da maneira correta, né? As frases, e aí a pessoa pega e não tá pronta para receber aquela frase e acaba que dá a encrenca, né? É isso. Olha, gente, já tô fritando o bife. Aqui tá a saladinha. A Bia vai vir almoçar aqui, então, ó, já separei aqui, ó, das crianças, né, a carninha. Já deixei aqui. O arroz, ó, soltinho. Feijão. E, olha lá, ai, peraí. Olha a lasanha de berinjela, que linda que fica, tá vendo? Gente, vou fazer um chazinho aqui pra gente tomar agora à noite. Eu com a Laurinha, que a gente gosta de um chá, sabe? E eu tô, assim, eu bebi pouca água esses dias por causa do frio. Eu já tenho dificuldade de beber água, né? E aí, eu bebi pouca água e eu tô com aquela leve, sabe, sensação de que não tô fazendo o xixi certo, sabe? Tipo, não tá saindo tudo que tem que sair. Então, eu vou fazer um chazinho aqui. Vou fazer uma misturança que eu gosto. Vou colocar um pouco de cavalinha, um pouco de... um pouco muito de... Ai, não quer sair. Ó, tem cavalinha. Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui. Aí vocês vão perguntar por que eu não uso aquele chazinho que vem pronto, né? No saquinho, né? Que é mais fácil. Esse é cavalinha. Aí, gente, eu vou falar pra vocês que eu não gosto daquele chá. Porque ele não tem gosto de nada. Pra mim, né? Eu gosto assim, ó, do mato mesmo. Ó, esse aqui é erva cidreira. Esse aqui é erva cidreira também. Acho que eu separei, nem sei porque eu tô com duas ervas cidreiras. Camomila. E esse aqui é erva doce, ó. Então, eu faço uma misturinha e coloco, né? Aí eu misturo um pouquinho de cada uma que eu quero e coloco aqui na água. Aí a Laura até passou e falou, com açúcar? Gente, eu vou fazer com açúcar, porque eu não gosto muito de chá com adoçante, sabe? Mas não vou colocar muito açúcar, não. Vou colocar só um pouquinho. Porque eu não posso tomar com açúcar, né? Mas aí eu vou tomar. Vou tomar meu remedinho já daqui a pouco. E aí, a hora que ferver, eu coloco, tampo e deixo. Que daí ela faz a infusão, né? Sem ferver as folhas. Ferveu a água, eu ponho as folhas, tampo, espero. E daqui a pouco fica bom. Gente, ó. Encostei aqui só pra vocês verem meu chazinho fervendo. Tomei um banhinho já. Vou tomar meu chá e comer. Falei torradinha, mas eu fiz um pão torrado, ó. Ó. Acompanha aí. Ficou até com bolha, ó. Eu punho na air fryer. Ó. Calma aí. Gente. Delícia. Comer, né? É isso, gente. Vou comer meu café, tomar meu cafezinho aqui, que não é um café, é um chá. Foi um vídeo diferente hoje, né? Não, eu já tenho vídeo assim aqui no canal. Cozinhando e conversando. Tem. Vou falar pra vocês. Tô de parabéns, né? Nem tanto. Mas eu não fui no Ceasa já faz tempo. E hoje... o pão grudou lá dentro do aparelho. Hoje é sábado e bateu aquela vontade de ir lá. Mas eu não fui. Mas eu tô querendo ir.
Ai, tão bom. Eu amo. Mesmo que eu não compre nada. E eu tô querendo ir pra gravar, gente, porque não atualizei. Eu quero fazer uma atualização de como tá as plantinhas, até pra mim, né? Eu preciso achar o dia que é a atualização das plantas do Carrefour. Porque a última vez que eu fui, gente, não teve condição. Tá feia as plantas. Tão bom. Olha o chazinho, ó. Ficou bem amarelinho. Maia tá aqui do lado, gente. Não do lado, na frente, aqui na mesa. Do lado do celular. Mesmo que não seja a coisa que ela gosta, ela fica me acompanhando. E a Rubi fazia igual. E a Mil fazia igual. Agora o neném é a hora que eu tô cozinhando. Não. Chega a ficar chato. Ele fica em cima até eu me irritar mesmo. Duro colocar por causa do aparelho. Tem que ficar... Quando a gente coloca aparelho, a gente não consegue fazer essa mordida assim, ó. Mais. E aí fica mole, né? Gente, então é isso aí. Eu vou terminar aqui de tomar meu chazinho com meu pãozinho quentinho. Tá creque. Aí não dá pra morder assim. Fui, mas não vou. Não quebra o aparelho. Então é isso aí, pessoal. Ó. Vou fazer um vídeo das minhas plantinhas essa semana. Vou ver se eu crio coragem na feira amanhã. Faz tempo que eu não vou também. Bye, bye. Até amanhã, gente.